Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, filho de Deus. Que alegria, né, estarmos aqui hoje para a gente partilharmos, né, e vivenciarmos mais uma noite, né, dessa graça que o Senhor coloca no nosso meio. A presença de Deus que vem se fazer nesse lugar. Né? E o tema desta noite, né, o perdão de Deus é o refrigério da nossa alma. E quando a gente pensa nesse tema, a gente pode pensar um pouco no interior do nosso coração, né, e imaginar o que o pecado, às vezes, ele faz conosco. O que o pecado é capaz de fazer na nossa vida. Como o pecado tem destruído a vida dos nossos amados filhos, dos nossos amados irmãos de caminhada. Quantas pessoas às vezes andam tristes e abatidas porque o pecado tem tirado a essência de Deus do nosso coração. E quando Deus, na sua infinita misericórdia, nos aguarda de coração aberto, de braço aberto, e quando nós reconhecemos que nós dependemos desse Deus, que nós necessitamos do perdão, que nós necessitamos voltar ao primeiro amor, voltar ao amor de Deus, o nosso coração se alegra. A nossa alma engrandece. O nosso coração que às vezes anda ferido, a nossa alma que anda triste e deprimida, sem motivo para viver. Quando nós reencontramos de novo o nosso Criador e começamos a viver na presença dele, a nossa alma se alegra. A gente pode refletir um pouco aquele filho lá, né, que Jesus vai dizer do filho pródigo, o que acontece com aquele filho. Ele chega diante do pai, pede a sua herança, e aí todo mundo conhece o desfecho dessa história. Ele parte para uma terra distante, e ali ele começa a viver uma vida desregrada, ele começa a gastar tudo que ele tinha, e lá Jesus vai referir aos bens materiais. Mas a gente podemos ir muito mais profundo. Nós podemos ir muito mais profundo que ele vai. Aí nós podemos imaginar a nossa vida de cristão. Quando nós largamos da presença de Deus, quando nós decidimos ir para mais distante, para distante do Senhor, nós pegamos tudo que nós temos de herança, que é a graça de Deus. E aí vem o pecado, desta vida desregrada, o pecado. Vai tirando toda a essência de Deus do nosso coração. Vai tirando toda a riqueza que nós temos. A riqueza que nós carregamos por excelência, que é ser filho, é ser imagem e semelhança de Deus. Aquele filho que fugiu de casa, ele chega a um ponto de que ele já não tem mais como se alimentar, já não tem mais amigo, já não tem mais a mesma alegria que ele tinha antes. E quando nós mergulhamos no pecado, nós vamos perdendo a alegria. Nós vamos mergulhando cada dia mais para encontrar alegria falsa, mas quando nós caímos em nós mesmos, nós percebemos o grande vazio que a nossa vida se torna. E quando nós decidimos voltar para Deus, e Deus nos acolhe de braço aberto, volta de novo a grande alegria da nossa alma. Lá vai dizer que quando o filho voltou para casa, mesmo cheio de medo, e aí ele imaginou no caminho, eu vou voltar, vou reconhecer que eu errei, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, mas eu peço que o Senhor me trate pelo menos como um servo, como um empregado. Ele queria apenas estar na presença do seu pai. Ele queria de novo poder adentrar a casa do pai, para viver. Ele tinha saudade daquilo que ele tinha antes, e agora já não tinha mais. E muitas das vezes, quando nós estamos distantes, a nossa alma tem saudade de estar na presença do Senhor. E a grande surpresa daquele filho é que antes que ele chegue em casa, o pai lhe corre ao encontro. Amados, queria dizer para vocês que muitas das vezes nós vivemos no pecado porque nós somos covardes. Porque Deus está louco de vontade de dar-lhe nós um abraço. Ele está doido para ver cada um de nós de regresso para a casa, da qual nós nunca deveríamos ter saído, para a presença do Senhor. E eu fico imaginando
né, a alegria de Deus quando um filho que se perde volta para casa. Jesus vai expressar toda a alegria do pai nessa parábola do filho pródigo, que aí o pai corre e ele pega aquele filho, recebe nos braços, vai dizer que ele beija aquele filho, vai dizer que ele dá um abraço. E aí no mais interessante dessa história toda é que a gente pode observar que o pai não desistiu de esperar o filho. E aí nós podemos afirmar que Deus também não desiste de te esperar, irmão. Que o Senhor não desiste de te aguardar de braços abertos para te dar um abraço de bem-vindo. E aí aqui está dizendo que o perdão de Deus é o refúgio, o refrigério da nossa alma. Deus, Ele nos ama com amor eterno. Apesar do perdão de Deus ser benéfico, fazer bem para a nossa alma, Deus também, por amor, está louco para te dar um abraço de regresso. Aí nós podemos também encontrar lá em Isaías 53, mas antes de ler 53, a gente pode vir aqui em Isaías 59, vai dizer assim, presta atenção, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram a barreira entre vós e o vosso Deus. Muitas das vezes nós não sentimos o amor de Deus por completo, por excelência, porque nós não abrimos mão do nosso pecado. Porque nós queremos ser que nem aquele filho que pediu a herança e decidiu partir para uma terra distante. Muitas das vezes nós estamos distante da presença do nosso Deus. E aí sabe o que acontece? Quanto mais o homem se tornava distante, mais difícil se tornava o seu regresso. O homem já não tinha mais a alegria que ele tinha antes. Nós podemos observar que lá em Gênesis, nos primeiras linhas escritas na Bíblia, vai dizer que quando Deus criou o homem, criou toda a sua obra de criação, criou a obra-prima que é o homem, e havia uma grande harmonia entre o homem e Deus. E desde então, quando o homem desobedece a Deus, ele vai se distanciando. E Deus, vendo a necessidade de ver o regresso desse filho, Ele envia na plenitude o seu único Filho, Jesus Cristo. Lá em Isaías 53, vai dizer que esse filho, por amor de Deus Pai, e pelo próprio amor de Cristo, o que é que Ele vem fazer? Ele vem tomar sobre Ele as nossas enfermidades, as feridas que o nosso pecado causou no nosso coração. Aí vai dizer assim, em verdade, Isaías 53, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o repudiávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por causa dos nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. E o castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. E todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, seguimos cada qual o nosso caminho. E o Senhor fazia cair sobre Ele o castigo de nossas faltas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O amor de Deus é tão grande, irmão, que o Jesus resolveu, que Jesus, por amor de Deus, por amor a esse mundo, Ele carrega sobre Ele as nossas enfermidades. Nós fomos curados graças às chagas de Cristo. Curados de quê? Das feridas que o pecado causou no nosso coração. Os ouvidos de Deus não é incapaz de ouvir a nossa súplica. Nem a mão de Deus é incapaz de salvar cada um de nós. Mas nós devemos abrir mão do nosso pecado para nos colocarmos na presença do Senhor. Se a sua alma anda batida, triste, e se o pecado tem te causado um homem triste, um homem angustiado, experimente o alívio no Senhor. Para a gente terminar, teve uma época da minha vida que eu experimentei o deserto, a solidão. Uma vez na vida, eu fui este filho que resolveu deixar a casa do pai. Andei 27 anos da minha vida
angustiado, triste, cheio de dor. Não encontrei paz por onde eu andava. E quando eu ouço a canção que fala do filho pródigo, sabe, Nelson? Eu fico refletindo tudo que eu passei. Tudo que eu procurei. Tudo que eu procurei para preencher o grande vazio que havia no interior do meu coração. E há 12 anos atrás, eu voltei de novo para a casa do Pai. Foi a maior alegria que o meu coração pôde sentir. Hoje eu já estou com uma idade de quase uns 40 anos. Quero dizer para vocês que nesses 12 anos de caminhar junto com o Senhor, não tive nenhum dia que a angústia batesse no meu coração. 27 anos, procurei alegria onde não encontrava. 27 anos, distante do Senhor. E ainda pior, quando alguém vinha falar do Senhor, eu ainda esquivava. Mas eu tive a graça de fazer a grande experiência de deixar o Senhor tranquilizar a minha alma. Um certo dia desses, estava lendo, e lá tinha um testemunho que dizia que um servo de Deus, o Padre Rufus, entrou num lugar, num acampamento, e foi fazer oração para o pessoal. E tinha um rapaz internado no hospital, e já tinha bem uns 90 dias que ele estava lá, classe média. E a família dele tinha gastado tudo que tinha. Não descobriu qual era a razão da sua paralisia. O rapaz estava paralítico, não andava. E já tinha feito vários diagnósticos, mas também não encontrava saída para a cura. E aí imploraram ao padre que passasse no hospital, rezasse, né, conduzisse uma oração para aquele jovem. E aí ele, naquela correria toda, ele tentando esquivar daquela, né, tanto compromisso, servo de Deus muito ocupado, ele tentando, ele chama outro servo, não, mas né, Padre Rufus entrou naquele lugar para atender aquele jovem, pensando, eu chego lá, estendo a mão, né, faço uma oração para aquele jovem, está tudo bem. Quando ele entra naquele lugar, o jovem levanta os olhos, pede à família que se retire. Quando a família se retira, o Padre Rufus, esperando que ele ia contar algo muito terrível da vida dele, que era muito particular, ele disse para ele, Padre, eu nunca me confessei na vida, depois que eu fiz a primeira Eucaristia. O meu desejo é de fazer uma confissão. Aquele jovem faz aquela confissão, e aí o padre vai dizer que aquela confissão era a confissão como que fosse a primeira, como se ele nunca tivesse se abrido ao amor de Deus, como ele se abriu naquele momento. E o grande interessante dessa história toda, que quando o Padre Rufus, na sua autoridade sacerdotal, absorve aquele jovem da absorção do pecado, ele levanta daquela cama e começa a andar. O que eu quero dizer com tudo isso? Irmão, muitas das vezes a paralisia da nossa vida, a paralisia que tem nos impedido de sentir o amor de Deus, é o pecado. O pecado que tem nos afastado de sentir a alegria, de alegrarmos no Senhor, de experimentar a grande graça de Deus na nossa vida. Aqui vai dizer que não é a mão do Senhor que é capaz de tirarmos do nosso abatimento. Não é a mão do Senhor que é incapaz de curar as nossas feridas, mas é a nossa decisão de permanecer no pecado que nos faz adoecer. E aqui eu poderia citar vários textos, mas o que eu quero te dizer nessa noite, meu amado, não deixe o pecado abater a sua vida. Vai sentir o alívio na presença do Senhor. Tenha coragem de se aproximar daquele sacerdote que o Senhor deixou aqui na sua comunidade. Não olhe para ele como mero sacerdote, mas como ele em pessoa de Cristo, capaz de absorver o seu pecado quando há um grande arrependimento verdadeiro. Deus está louco para adentrar na sua vida e transformar a sua realidade que você vive. Deus quer que você sente a sua alma
flutuar na presença dele. Mas a decisão é sua. Deus quer transformar o seu coração, mas você é quem sabe. Vai dizer em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. A decisão é sua. Quer abrir as portas para o Senhor? Prometo que a sua vida nunca mais será a mesma. Amados, quando eu decidi abrir o meu coração para o Senhor, Ele entrou e transformou de tal forma que eu nem sonho, que eu nem gosto de imaginar como a minha vida era antes. Eu tenho tristeza de lembrar tudo que eu vivi antes. Mas também eu tenho uma grande alegria de poder experimentar dia após dia a presença do Senhor, as transformações, as curas, o zelo que Deus tem por mim, como o Senhor cuidou de mim, mesmo quando eu estava distante, mesmo quando eu decidi ir para terras distantes, o Senhor permaneceu me esperando. Que bom que o Senhor me fez perceber que eu preciso voltar. Feche seus olhos por um instante. Vai dizer ao Senhor, no interior do seu coração: eu preciso voltar para a sua presença, estar mais presente diante de ti, Senhor. Preciso abrir todo o meu ser na sua presença, abrir o meu coração, abrir as partes mais escuras da minha alma, para que a sua luz possa adentrar, iluminar todas as trevas que têm me entristecido. Quantas paralisias, Senhor, eu tenho carregado. Quantas vezes eu fiquei paralítico diante de tanta situação. O pecado me paralisou, Senhor. A minha falta de fé não deixou que eu acreditasse que o seu amor supera todas as minhas dificuldades, todas as imperfeições do meu coração. E nesta noite, Senhor, eu quero abrir todos os recintos do meu ser, da minha alma, para sentir a grande brisa do teu amor. O Senhor agora está soprando sobre a vida de muitos. Você pode até sentir como se uma brisa adentrasse o seu coração. Coração que andava atordoado, cansado, cheio de dificuldades. Às vezes você até pensou que não teria mais condição de continuar. O Senhor agora refrigera o teu coração, a tua alma. O sopro do amor de Deus liberta da sua angústia. O Senhor está simplesmente te acolhendo nesta noite, de braços abertos. A decisão de abraçar o Senhor é sua. Abraça o Senhor nesta noite e permita que o Senhor adentre na sua casa, no seu coração, que você e o Senhor possam cear nesta noite, possa haver uma grande alegria no seu coração, que você possa se alegrar de novo na presença do Senhor. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens novamente do bom. Este plano em minhas mãos. Confiei. Confiei no teu amor.
confiei no teu amor.